Boa tarde, pessoal. Voltamos agora com as atividades de novo. Agora vai ser o Gustavo, mostrando para vocês como entrar na linha de comando do Windows com o Paint, através do Paint. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer. Muito obrigado por estar prestigiando aí. Bom, vou falar um pouco sobre como o Paint pode ser um vetor de ataque para você poder entrar em redes corporativas, né? Pode passar. Bom, começando desde o começo, sendo um pouco de pleonasmo aqui. Eu sou Gustavo Vilela, mais conhecido como GVB. Trabalho no Instituto CID, com pentests para aplicativos Android, web, APIs e tal. Sou maratonista, inclusive amanhã vai ter outra corrida já. Vou sair daqui e vou ir para lá bem cedinho. Comecei com xadrez ano passado, estou conhecendo um pouco mais desse mundo. E sou um skatista aposentado, né? Muitas dores aí, eu acabei parando. Pode passar. Bom, um pouco sobre a agenda. Eu vou falar o que é o hack em si, as fases convencional de um pentest, a técnica que foi utilizada aqui e alguns comandinhos no final para vocês poderem usar depois para poder fazer algumas traquinagens aí. Pode ir lá. Bom, o que é o hacking para mim, o que é a convenção assim para todo mundo, para mim é como se fosse um estilo de vida, uma forma de você pensar, uma forma de você agir. Seria o desejo assim por conhecimento, aquela busca assim que você brilha os seus olhos e você nunca vai se cansar. Então vem do latim curiositas, né, que é o desejo por conhecimento, de informação. Ali eu coloquei uma frase do Manifesto Hacker, de 86 lá do The Mentor, que é assim: eu sou um criminoso, meu crime é a curiosidade. E aí, o que motivou essa palestra? Foram essas duas mensagens aqui que eu tive quando eu fui fazer um pentest local em um cliente. Então, imagina que você está lá caminhando pela empresa e aí do nada, uma coisa que não acontece, é uma utopia assim, você vê um post-it com um login e senha e aí você vai tentar logar e esse login e senha funciona. Só que aí você tem várias barreiras. E uma delas, aqui está no caso está o erro do Task Manager, né? Não tem a ver muito tanto com o que eu vou falar depois, mas, como eu disse, foi uma das motivações, porque quando você adentra uma rede corporativa, você tem vários níveis de bloqueio. Então, você pegou esse post-it com essa senha, você não vai ter um usuário admin ali, claro, só se você tivesse muita sorte. Ali era um usuário comum e tudo mais. Então você vai tentando ver os níveis de privilégio que esse usuário tem, e aí você começa a se deparar com essas mensagens. Então, você vai abrir o CMD, você não consegue abrir, porque tem uma GPO para aquilo lá. Você vai querer abrir o Task Manager, tem outra política para lá, para você não abrir. Você vai abrir um site com categoria hacking, dependendo da política que ele tiver, de um AF que ele tiver lá, você não vai conseguir abrir também. E aí você vai se deparando com essas barreiras que você, usando o hacking, né, a metodologia, você consegue passar, e é um pouco do que eu vou apresentar aqui para vocês, né? E aí, basicamente, o que eu quero falar é que o hacking é a forma de você pensar diferente. Pode passar. Bom, e aí, falando um pouco da fase do pentest, eu não vou focar muito nas outras, vou falar um pouco mais da coleta de informações, mas basicamente aqui tem vários métodos de pentest, mas basicamente eles se resumem isso aqui, que é você coletar as informações. Vai ser a primeira parte ali da exploração, onde você vai coletar as informações ali do cliente. Depois você vai ter uma modelagem de ameaças, que você vai ver pontos de um vetor de entrada ali, né, que seriam os pontos de entrada para você poder pegar na rede. Aí, com isso, você já tendo análise ali do que você vai explorar com as coletas que você pegou, tipo, quanto tempo um usuário não trocou a senha, o que mais? O nível de acesso daquele usuário, em qual rede ele está. Depois disso, você vai pegar a exploração dessas falhas, você vai tentar ver onde que você vai fazer uma POC,
para tentar ver onde as falhas que você já enumerou você consegue entrar e, seguindo para a exploração, se você conseguiu algum acesso, você vai tentar manter aquele acesso através de um servidor de comando e controle que você pode deixar ali para depois voltar. Pode passar. Bom, e aí falando sobre o principal aqui, que são os arquivos bitmap, como eles funcionam. Aqui eu vou exemplificar um pouco. Aqui seria o exemplo de um bitmap de 1 bit. No caso, o que é um bitmap? O arquivo BMP, ele consiste em ser um arquivo de 1 bit ou de um grupo de bits. Bitmap, um map de bits, no caso, né? Aqui, como vocês podem ver, é um bitmap unitário de um só valor. 1 para ligado, que no caso vai ser preto, e o 0 para desligado, que no caso vai ser branco. E ali, se a gente consegue ver, o 1 ele tem uma linha de 4 pixels, né? Por 4 de extensão. E ali, no caso, também o que eu quis mostrar é que a gente faz uma alusão ao plano cartesiano. E aí, tudo bem? Que, se a gente for ver, é a mesma coisa. Aí, pode passar. Como eu exemplifiquei muito lá, aqui, já pulando para a parte de RGB de 24 bits, ali eu mostrei que cada pixel vai ter um valor, 0 ou 1. No caso do de 24 bits, ele vai ter 16 milhões para cada pixel ali. Então, aqui, no caso, para ter o tanto dessas cores para cada pixel ali, se aplica o esquema de profundidade. Que ali você vai ter 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde e 8 bits para o azul, totalizando as 16 milhões de cores para cada pixel ali. Então, no 4x4, multiplica aí 16 milhões vezes 4 ali, vai ter muitas cores disponíveis para você, né? Imagina o quão ruim se fosse o mundo só com o branco e preto lá. Pode passar. E aí, no caso, qual foi a grande sacada aqui? Um pesquisador foi lá, pegou esse arquivo BMP e viu que ele era um arquivo que não compactava os bits da imagem. No caso, o JPG e o PNG, ele também é um arquivo que tem a imagem vetor, só que ele compacta as imagens. O arquivo bitmap não. Então, voltando, né, qual foi a grande sacada aqui? O pesquisador falou, tá, já que o BMP não compacta as imagens, eu vou fazer alguns valores em RGB, que depois vão ser migrados para um hexa, e desse hexa vai virar um ASCII. Então ele foi pesquisando, fazendo uma engenharia reversa, e descobriu que esse grupo de cores aqui vai resultar em um comando que ele pode executar posteriormente. Pode passar. E aí, como eu disse, né, ele vai pegar o RGB, que é o que o programa recebe como entrada, e ali vai fazer uma continha. No caso, antes da vírgula, você vai fazer a divisão, vai dar 0,25, e depois da vírgula, ele vai pegar e fazer a multiplicação desse valor, que vai resultar no 0A. O 16 ali é porque o formato da conversão é hexadecimal, né, base 16. E ali, no caso, o 0 você vai migrar, e o 10 equivale ao A, na base hexadecimal. Depois, o algoritmo do bitmap, ele vai entrar em ação. Como eu disse lá atrás, é um algoritmo muito complexo. Você vai aplicar a intensidade de cor, vai fazer a migração dele de cada vetor ali, do R, do G e do B, tudo mais. E ele, no caso, essa combinação do 1000 vai equivaler ao 63, que na tabela ASCII é o C. Pode passar. E aí, a grande sacada está aqui. No caso, aquela combinação de cores, eu peguei e vou salvar um arquivo BMP e depois eu vou trocar ele para BAT. Mas por que isso? Porque, imagina, como se você estivesse programando, por exemplo, em Python. Tchau. Em Python. Se você salvar o seu arquivo sem extensão ou contra extensão e você chamar ele no computador, o computador não vai entender. Aqui seria a mesma coisa. Eu salvei aquele arquivo .bmp, que vai ter as cores RGB, ele fez a conversão para mim de RGB para ASCII, só que quando eu clicar nesse arquivo BMP, ele não vai acontecer nada, ele vai abrir a imagem lá, ou dependendo do computador ele nem vai abrir, e não vai acontecer nada. Então, a grande sacada está aqui, você vai pegar o arquivo BMP,
vai transformar ele em BAT e automaticamente essa parte de ASCII vai virar um comando para a gente. Pode passar. E aqui, não tem mais como dar spoiler, né? Ali eu dei um catch no falcatrua.bet, pode ser o BMP também, ele não vai ter tanta diferença. Ali a gente pode ver que o 63 vai equivaler ao C, o 6D ao M, o 64 ID, 2E para ponto, 65E, 78X e o 65 novamente para E. Que aí no caso, como eu falei, né, como a gente transformou o arquivo para .bet, assim que a gente clicar nesse arquivo, ele vai conseguir fazer a conversão para a gente. Pode passar. E aí, tandã, assim que a gente clicar no arquivo .bet, o CMD vai abrir para a gente e aí a gente vai poder executar comandos e tudo mais. A grande sacada aqui tá que a gente pode fazer o bypass de uma proteção que o admin colocou lá para abrir o CMD. Porque aqui no caso, se vocês forem ver ali, ele vai abrir um CMD chamando outro CMD. No caso, fazendo o bypass dessa verificação. Deixa eu passar. E aqui no final tá alguns comandinhos que eu coloquei. Não vou me aprofundar na parte de coleta de informações de empresa e tudo mais, que aí teria que falar do Empire, do Mimikatz e tudo mais. Aqui no caso, eu dei um NetWLAN Show Profiles, que ele vai listar para mim as redes Wi-Fi que estão salvas naquele computador. E aí ele deu uma lista para mim. E aí depois, se eu dar um NetWLAN Show Profiles, passando como parâmetro o nome de uma rede e colocando a chave como clear, ele vai demonstrar para mim que a key content, que é no caso a senha daquele Wi-Fi, é o TINA 2701. Pode passar também. Aqui também eu coloquei outro comando que a gente utiliza muito em redes para você poder extrair algumas informações do computador daquele cliente, né, daquela estação, que ali no caso eu estou definindo uma variável com um arquivo meu, que no caso poderia ser uma imagem, poderia ser um arquivo de senhas lá que essa máquina tenha. Vou para meio que fazer como se pode falar, para burlar, né, não ficar tão assim na cara que a gente está extraindo algum dado daquela máquina, eu vou pegar esse arquivo e converter ele em base 64. Não seria uma encriptação assim, que a base 64 não seria considerado, né? E ali no último comando, eu vou pegar uma mensagem, vou pegar uma biblioteca que já tem no Windows, que é o Send Mail Message. No caso ali, de onde está vindo, né? Você pode colocar um servidor que você tenha acesso. No caso ali eu coloquei um que já é um provedor da internet de e-mails temporários. O D e o para ali, o subject e o body, que eu estou passando o meu arquivo para poder enviar, a prioridade e o SMTP server lá, que seria o mesmo do domínio, né? Pode passar. No caso, como eu enviei só um arquivo, eu vou receber isso lá no meu e-mail, vou colocar na linha de comandos, que seria equivalente a essa string que ele vai dar, fazer o decode dela, e aí, como era só um arquivo TXT, ele vai dar tudo que está lá dentro lá para mim. Se fosse um arquivo RAR, eu poderia pegar essa string, migrar para um RAR e depois fazer um zip dela, um RAR, o tar da vida e tudo mais. Pode passar. Foi um pouquinho rápido. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Aqui está o link da palestra lá no meu GitHub e também mais alguns comandos que vocês podem ver lá para descobrir mais coisas sobre redes corporativas. É isso aí. Obrigado. Valeu.